Olá, graça e paz. Este é o canal Segunda Opinião Ricardo Costa. Eu falo com vocês daqui dos Estados Unidos. Eu espero que todos vocês estejam bem. Eu vou contar nesse vídeo as minhas experiências com os pastores da Igreja Universal do Reino de Deus aqui nos Estados Unidos. Mas antes de tratar esse assunto, desses pastores, eu gostaria que você que não é inscrito nesse canal, se inscreva nesse canal, ative as suas notificações, dá uma badalada no sininho lá para você ser notificado quando eu colocar um vídeo, fazer uma live, fazer uma postagem. Vai lá, ative as suas notificações, dá o like e depois do vídeo comenta qual é a sua opinião. E em especial nesse vídeo eu queria que você colocasse qual é a tua experiência. Cita aí uma experiência amarga que você teve ou presenciou com um bispo ou com um pastor desta instituição, tá bom? Voltando ao assunto, falando do assunto, primeiramente, ó, eu tô com uma lista aqui de 10 pastores da instituição Igreja Universal daqui dos Estados Unidos, que eu tive experiências com eles. Eu passei por várias igrejas aqui, inclusive vários pastores. Eles mudam muito, trocam muitos pastores, então eu vou falar aqui dos pastores, mas eu vou colocar nomes fictícios. Os fatos são reais, mas os nomes são fictícios. Eu sempre vou preservar o nome dessas pessoas, a não ser lá da cúpula. Da cúpula eu vou falar mesmo, escancarado, eu não vou ter vergonha nenhuma de falar. Agora, desse pessoal mais de baixo, é o baixo clero, eu vou pegar leve, porque eu sei que tem esposa, tem família, tem pai, mãe, mas eu vou contar minhas experiências. Em primeiro lugar, aqui da lista aqui, que não tá por ordem, eu vou falar do pastor João. Ah, esse pastor João. Pastor João, eu tô com a cola aqui, gente, eu tô com a cola aqui. Ixi, meu Deus do céu. A minha cola aqui tá grande. Ixi, a minha cola aqui. O pastor João falou na reunião: não tem que ajudar pobre. Essa história de ajudar pobre não tem. Você tem que trazer o dinheiro para a igreja. A Igreja Universal vai ajudar os pobres. Você não sabe ajudar. Você não sabe ajudar. Nós da Igreja Universal sabemos ajudar o pobre. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Esse pastor João, olha, foi um dos piores. Foi um dos piores pastor que eu tive aqui nos Estados Unidos. Ele chegava a fazer o seguinte: ele pessoalmente entregava o envelope das campanhas nas mãos de cada uma das pessoas, dos membros, dos fiéis, dos obreiros, dos visitantes. Ele não queria saber. Eu faço questão, você vai pegar na minha mão. E daí, depois que todo mundo já estava com o envelope na mão, ele falava assim: bem, agora que vocês já fizeram esse voto, vocês têm que cumprir o voto, vocês não podem deixar de ser fiel a Deus. O voto, daí vai lá naquela passagem que falava do voto, que não pode tardar em cumprir o voto, e daí vinha com aquelas lorotas. Aí, para você ver o nível de pastor que tem dentro desta instituição. Eu tenho mais coisa para falar do pastor João. Pastor João é um tanto controverso. O camarada, olha, fissurado em dinheiro, em bater metas, e ele não deixava, escondia de nada, não. Ele fazia: eu tô aqui, eu vim aqui para fazer o meu papel. Se eu tô aqui, se me mandaram vir aqui para dar envelope, eu vou dar envelope. Era isso que ele falava e pronto, acabou. Eu vou falar agora do pastor Sebastião. Ai, o pastor Sebastião, olha, eu vou falar uma coisa para você, viu? O pastor Sebastião, ele disse numa reunião que não gostava da esposa dele. Ele falou numa reunião, 30 pessoas na reunião, um domingo de manhã, ele falou: eu não gosto da minha esposa. Eu não gosto. E você acredita que esse pastor teve coragem de falar que a ex-namorada dele era linda?
E por várias vezes ele estava elogiando, falando da ex-namorada dele. E isso dentro da reunião. O culto seguindo e ele, sabe, sempre estava ali falando da ex dele. A ponto, a minha esposa me chamou a atenção disso. Falou, Ricardo, esse pastor já falou que não gosta da esposa dele, já falou mal da esposa dele, e esse pastor elogia a ex dentro da reunião. Então, olha o nível de cretinice. Isso daí para mim é cretinice que esse pastor é da Universal, o pastor aí Sebastião. E outra coisa, ele falou o seguinte, na casa dele, ele deixa uma mala perto da porta. Ele deixa uma mala perto da porta e qualquer reclamação que a esposa dele faz, ele aponta a mala. Que a mala tá ali, porque se ela reclamar, ele junta as coisas dela, põe dentro da mala e toca ela do apartamento da igreja, o apartamento funcional da igreja, e põe ela para fora. E o cara fala um absurdo desse na reunião para todo mundo escutar. Não fica nem, ó, a cara nem queima. Esse daí é o nível do cretino. Eu não sei, para mim esses exemplos vêm de cima. O cara ser assim, o bandido ser desse jeito, o exemplo vem de cima, não tem outra história. Vamos falar do pastor José. O pastor José, o pastor Zé. O pastor Zé é uma bênção. Esse pastor, eu dei uma carona para ele, porque o carro dele estava em manutenção, e eu levei ele na sede regional. E ele saiu pé da vida, porque parece que ele foi humilhado. Ele foi humilhado na reunião. Eu não sei se foi a reunião com o estadual, a reunião com o bispo que toma conta aqui do país, aqui, porque aqui é dividido em 3 setores, né? Português, inglês e espanhol. Daí, ele veio, rapaz, o pastor estava bravo, que foi humilhado, parece que foi ameaçado sair da obra, tentaram tirar ele da obra. E ele falando com a esposa dele, eu dirigindo o carro, né? E ele falando para a esposa dele, falou assim, ó, se eles me tentar botar para fora, eu vou pegar os prints que eu tenho do WhatsApp. Parece que ele tinha uns prints no WhatsApp que revelava aí um desvio de conduta, uma coisa imoral de um bispo da instituição. E ele falou que tinha os prints no celular, virou para trás, mostrou para a esposa, lembra desses prints aqui? Eu guardei, eu solto a merda toda no ventilador. Parece que tem um bispo, eu não sei se aqui nos Estados Unidos, não sei se é no Brasil, que estava com envolvimento com um homossexual, que tinha um relacionamento homossexual e era um bispo da instituição, e ele estava bravo. O pastor estava assim, transtornado dentro do carro, o pastor estava assim, fora de si, a esposa dele mandando ele ficar quieto, ele se acalmar. Parece que já estava 2, 3 meses consecutivos que ele não batia as metas financeiras, a pressão em cima dele, a humilhação em cima dele, ele estava falando. E ele falou, eu não tô nem aí se o Ricardo tá escutando, eu vou usar isso na hora certa. E se a hora for agora, eu solto essa merda, essa bomba no ventilador. Olha, o pastor José tava bravo, viu? Vamos falar agora do pastor Elias. Não é o Elias que orou e fez o fogo do céu descer, não, nada disso. O pastor Elias confessou a mim e para minha esposa que já tinha traído a esposa dele, a Margarida. Ele já tinha traído a esposa dele, Margarida, em outro país. Olha só que ponto. Antes deles virem para os Estados Unidos. E ela já tinha falado que não confiava mais nele. A Margarida já tinha falado, eu não confio mais no pastor. Porque o pastor já me deu muito trabalho antes da gente vir para cá. Então, a esposa guardava isso e ele também confessou. Ela confessou que tinha ficado de olho nele
e por causa de uma obreira num jantar. Por causa de uma obreira. Ele nos confessou num jantar, a gente tinha saído para ir num jantar, ia comer fora, tal, e ela falando da situação deles, tal, da situação, e ela estava muito enciumada com uma obreira daqui dos Estados Unidos, que o pastor estava trocando muito mensagem com essa obreira, e parece que ela já tinha aquela certa desconfiança de um certo problema que o pastor deu com, sabe, um desvio de conduta em outro país, tal. Então, o pastor Elias tinha esse problema aí com a pastora com a esposa Margarida. Ai, ai, vamos falar agora do pastor Vanildo. Pastor Vanildo, ai, 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 ai. Olha, vou falar uma coisa para você. O pastor Vanildo contou para mim e para minha esposa que ele fazia a esposa dele dormir no chão. Sempre que ele não batia as metas financeiras, sempre quando ele achava que o ministério dele estava mal, era por culpa da esposa. E isso o Macedo ensina isso. Tem até no canal aqui, tem vídeos que o Macedo chama as esposas de imbecis, de demônios, chama ela de um monte de asneira, que o ministério do marido não desenvolve por culpa da esposa. E o ministério que não desenvolve para o Macedo é um ministério de mamão. Ministério, ó, que só quer dinheiro. E esse pastor falou, sempre quando eu tô com raiva da minha esposa, que eu tô com bronca da minha esposa, ou que eu acho que a minha esposa deve orar mais, jejuar mais pelo meu ministério, a minha esposa vai dormir no chão. Olha outro cretino. Olha outro. Rapaz, olha, eu nem sei o que eu falo do imbecil desse, do idiota desse. E um imbecil desse ainda queria que a minha filha fosse preparada para ser esposa de pastor. A minha esposa falou para ele: nunca, nunca, nunca nessa vida a minha esposa vai ser esposa de um pastor, de um cretino igual vocês. Priscila falou na cara dele: nunca, a minha filha não. O cara fazer isso com a esposa. Ah, tá bom, vamos deixar o Vanildo para lá, ele que se acerte com a esposa dele. Eu quero falar do pastor Manuel. Ei, Manuelzinho. Pastor Manuel, ele gostava, não sei se nem sei se ele está na obra ainda, mas ele gostava de atender as mulheres trancado na escolinha. Ele levava as mulheres para a escolinha e atendia lá trancado. A esposa dele lá no salão ou no escritório, e ele levava as mulheres para atender na escolinha. Em especial, tinha uma muito bonita. Ela é muito bonita, assim, a beleza chamava a atenção até das outras mulheres da igreja. A minha esposa falava que a moça era muito bonita, as obreiras falavam, os membros falavam que a moça era muito bonita e chamava a atenção. E essa moça tinha começado a frequentar a instituição e, ao que tudo mostrava, o pastor estava encantado por ela. Estava encantado porque toda reunião falava o nome da Tantantã. Falava, não, Tantantã. Falava, Tantantã. Falava, Tantantã. Toda reunião. O pastor assim já não disfarçava mais, falava dela, elogiava ela, que isso, que aquilo. Sabe quando passa? A pessoa pegar, falar uma vez, a pessoa duas vezes, mas o cara é casado, um pastor de igreja. E o cara, quando ela ficava uns dias sem aparecer, porque ela era de outra cidade, quando ela ia lá, nossa, ele atrasava a reunião, 15, 20 minutos para atender ela, depois atendia ela depois da reunião, isso trancado, e fora os elogios. E começou a dar um burburinho. Eu tô olhando para baixo aqui, que de vez em quando eu dou uma olhada na minha cola aqui. E começou um burburinho na igreja, as mulheres tudo falando, não, como pode o pastor assim, o pastor assado e tal.
e o pastor atendendo aquela mulher lá e tal. E tinha de tudo ali, né? Tinha recalque, tinha, sabe, preocupação, tinha, sabe? Porque tava feio, tava feio. A esposa, quieta, calada, continuava. E o pastor sempre fazendo isso. Um dia eu chego na reunião e eu perguntei: cadê o pastor? Falei: o que tá o pastor? Por que já tem uma hora dessa e nada da reunião e tal? Daí uma obreira falou: pastor tá trancado com a fulana de tal lá dentro. E, rapaz, já tava um burburinho, né? Eu fui lá, abri a porta, o pastor falou: o que é isso, Ricardo? Você tá louco? Você abriu a porta? Eu falei: não, pastor, a porta tem que se atender com a porta aberta. Eu falei desse jeito pro pastor. E o pastor ficou assim, levantou, regalou o olho para mim e tal. Eu falei: pastor, o senhor quer que eu comece a reunião pro senhor? Eu começo. O pastor: não, já vou. A reunião era para começar às 7h30, já era 8 horas. E o povo lá esperando o pastor. E o pastor, ó, de conversa. Quando acabou, o pastor me chamou: rapaz, o que você fez? E não sei o que. Eu falei: pastor, tá feio, pastor. Tá feio. O senhor quer que essa conversa saia daqui e chegue no bispo? Só atendendo essa mulher aí? O senhor toda hora. O senhor já não disfarça mais nem para falar da mulher. Tá feio. O senhor tem esposa. O senhor tem ministério. O senhor fazendo isso. Falei: eu fiz isso pelo teu bem, pelo bem do senhor e tal. Daí ele: não, Ricardo, você tá certo, você me perdoa. Eu falei: não, pastor, não é questão de perdoar, não. Então, pastor aí, ó, com os olhos desse tamanho, assim, ó, na comissão de frente da moça, os olhos se estalava, só falava da moça e tal. Então, esse daí era... Ah, inclusive esse pastor Manuel, ele já tinha outra coisa interessante que uma vez ele falou. Ele falou: Ricardo, o problema da obra é propina. Às vezes, para você ir para uma igreja melhor, você tem que pagar uma propina. Você sabia disso? E eu fazia núcleo na época, eu cuidava, fazia reunião em outra igreja, da Universal, e a gente estava tratando a questão de oferta, que ele era cobrado por oferta. Então, ele cobrar, da forma que ele era cobrado por oferta, ele cobrava de mim também, que eu tinha que render a oferta que eles desejavam. Então, um dia ele falou para mim que ele, muitas das vezes, ele nunca foi para uma igreja maior, porque ele sempre recusou a pagar propina. Ok, vamos falar do pastor Pedro. O pastor Pedro, olha, esse era bom, hein? O pastor Pedro era bom ali no computador, na informática, em ganhar dinheiro ali no computador. Pastor Pedro vivia me assediando, que eu tinha que fazer investimentos em bitcoins. Ele ele ficava em cima de mim e de uma obreira que nós tínhamos que investir em bitcoins, em bolsa de valores, isso, aquilo. Ele ficava: não, você tem que fazer assim, tem que fazer. Pastor, eu não sei nada disso, pastor, eu não sei, eu não mexo com isso. Inclusive, ele por várias vezes, ele me convidou para fazer investimento lá na GAS, lá na empresa do Gladson. Não, que vários pastores aqui investem em Bitcoin, investem na GAS, tudo. Trouxe papel para me ler, um monte de coisa lá, contratos. E falava inclusive de bispos, pastores e muitos outros que faziam o mesmo investimento. Eu sei que um dia eu falei: não, pastor, pelo amor de Deus, até na reunião de segunda-feira ele falava para mim, no meio do povo, na frente das pessoas, que eu tinha que fazer investimentos em Bitcoin. Eu não sei, né? E ele falava uma coisa: se um dia, o pastor Pedro falava, o Pedrinho falava assim, se um dia me mandarem de volta para o Brasil, eu não vou, eu fico aqui nos Estados Unidos. Se eles me mandar de volta para o Brasil, eu não volto. Eu saio da obra e continuo aqui nos Estados Unidos, ganhando meu dinheiro, fazendo qualquer coisa, eu e minha esposa.
trouxeram eu para cá, agora daqui eu não saio. Só saio daqui o dia que eu quiser, o dia que a igreja, a instituição quiser, saio daqui não. Vamos falar agora do pastor Zacarias. O pastor Zacarias, olha, o pastor Zacarias tem um negócio de compra e vendas de veículos usados. O camarada compra carro, manda num mecânico e o cara dá um tapa no carro, compra no leilão, sei lá, compra no eBay. Ele comprava uns carros velhos, dava um tapa e vendia. E ele vende principalmente para os imigrantes novos que chegam. Inclusive, eu caí nessa. Comprei um carro dele. O carro valia $2.000. O pastor me vendeu financiado por $4.000. Depois que eu fui saber o valor real do carro. O pastor mentia, enganava. Um carro pior que o outro. O pastor tinha uma meia dúzia de carro. E só levantando dinheiro, vendendo carro. Mandava o carro, o cegonheiro trazia o carro e descia no pátio da igreja, no estacionamento da igreja, estacionamento grandão. O cegonheiro ia lá e descia os carros que ele comprava e vendia. Teve carro que ele vendeu, que deu até polícia. A polícia estava querendo saber a procedência do carro. Teve um fiel da igreja que comprou um carro dele e o ar-condicionado do carro não funcionava. E ele garantiu que funcionava. Daí o cara mexeu para um lado e mandou no mecânico, isso, aquilo, no mecânico de confiança dele, que eu não preciso falar o nome do mecânico aqui, né, pastor? É, pastor Zacarias. E o pastor teve corte. O membro entrou na justiça, que queria o dinheiro de volta. Eu nem sei o que deu esse caso aí, porque o pastor foi transferido daqui. É, rapaz. E outra, o pastor também tinha um negócio de compra e venda de iPhone. Ele comprava iPhone usado aqui, mandava para o Brasil e tinha uma pessoa lá, parece que uma obreira, vendia os iPhones para ele. Então ele tinha esse negócio aí de estar mandando iPhone usado para o Brasil e tal, relógio, ele comprava uns relojão aqui, mandava para o Brasil, e os pastores, tudo comprava iPhone dele no Brasil, vindo aqui dos Estados Unidos. Tinha até um cambalachozinho numa loja aqui, viu? Tinha até um cambalachozinho aqui que depois eu entendi como que funcionava o cambalacho. Aí tá os pastores, os melhores pastores que o Macedo manda aqui para os Estados Unidos. Eu vou falar o seguinte, falar agora do pastor Romário. O pastor Romário era um bate-bola, olha, pastor Romário era um bate-bola, tinha uma lábia. Pastor Romário foi querer humilhar minha esposa, bater de frente com a minha esposa, assim como ele humilhava aqui os afrodescendentes americanos, os afro-americanos, foi querer fazer a mesma coisa com a minha esposa. A minha esposa, além de erguer as travas da chuteira para ele, eu também fui para cima dele e falei um monte para ele. Esse pastor Romário e o cão é a mesma coisa. Coitado. Tinha uma noiva que veio lá de Moçambique para ficar na casa desse pastor com a esposa, para ser anotado, pra ver como dar aprovação para ela, falar para o bispo, não, a moça é boa. Coitada da obreira, a obreira foi humilhada. Ele estava tão acostumado a humilhar a obreira que quando ele achou que poderia humilhar minha esposa, eu falei, aqui não, malandro, não vem não, não vem não. Sabe por causa do quê? Alguns desses pastores que eu falei com vocês já tinham trabalhado na África. E lá eles tratam as obreiras, os obreiros, igual um lixo. Eles não tratam como ser humano. Eles tratam igual um lixo, eles exploram, eles humilham.
humilhava a obreira, humilhava, fazia a obreira chorar na minha frente. E a obreira não tinha coragem de responder um A. E ele falava assim para ela: se você abrir a boca, eu não assino pro teu casamento. E depois ele dava uns gritos nela, mandava ela sair da sala de campanha. A obreirinha saía toda humilhada e ia chorar lá no canto dela. Ele falava assim: eu não assino para essa idiota nem a pau. Aí você vai vendo o tipo de pastor que tem aqui, que prega o amor, que prega bem sobre o casamento. Tá? Esse é o tipo de pastor que está aí nesse ministério abençoado. Vamos falar do pastor Severino. O pastor Severino só pensa naquilo. Pastor Severino só pensa naquilo. O que é aquilo, Ricardo? Só em dinheiro. Eu nunca vi o pastor Severino pregar sobre salvação, sobre santidade, sobre o Espírito Santo. As pregações do pastor Severino em relação ao dízimo era de 30 a 40 minutos falando de dízimo. Na hora da oferta, mais 30 minutos. O pastor Severino, enquanto não arrancar a última moeda das pessoas, ele não sossegava e não dava por satisfeito. E o curioso é que quando terminava a reunião, ele saía assim de peito estufado. Sabe aquele artilheiro, quando o cara mete 3 gols para dentro? Igualzinho. Pastor Severino naquela pose, isso. O bispo confia em mim. O bispo confia em mim porque eu arrebento. Falava desse jeito. Falava até para os obreiros, na reunião dos obreiros. Você acha que eu tenho medo de pedir oferta? Igual esses meus colegas covardes? Falava desse jeito. Eu peço mesmo, eu entro na mente da pessoa e eu arranco até o último centavo que ela tem. É esse que é os pastores, os melhores pastores da Universal que tem aqui nos Estados Unidos. Tem um pastor aqui que eu não sei se ele está na obra ainda, mas é o pastor Antunes. O pastor Antunes, pastor Antunes, ele pediu para sair. Pastor Antunes pediu para sair, assim, não quis ficar mais e pediu uma transferência. Ele conseguiu uma transferência para o Brasil. Só que o que saiu aqui de notícias dele, falando que ele teve envolvimentos com membros, com fiéis daqui, olha, eu escutei muita coisa, viu? Pastor Antunes parece que gostava de se envolver com obreiras, com fiéis, né? Com pessoas aqui das cidades vizinhas daqui dos Estados Unidos. Eu estava em outra cidade na época. Eu não estava aqui, mas a conversa chegou lá. E daí ele, com medo dessa história ir para frente, ele pediu a transferência dele dos Estados Unidos para o Brasil. E você acredita que parece que até um ano e meio atrás, ele ainda estava na obra. Parece que ele ainda estava na obra. Mas ele deixou um rastro aqui. Tinha um marido de uma aí que deixou até de ir na igreja por causa dele. Sei não, hein, pastor? Sei não. Pastor Antunes, olha. Poxa. Parece que gostava de frequentar aí umas casas aí, né? Mas tá aí, pessoal. Tá aí. Eu coloquei esses nomes, os nomes fictícios, mas com histórias verdadeiras, que eu vivi, que eu presenciei com pastores da instituição Igreja Universal aqui nos Estados Unidos. Porque às vezes as pessoas têm uma ideia, uma imagem que esses homens são santos. Esses homens são puros, são verdadeiros homens de Deus. Mas que na verdade, meu amigo, não tem nada de santo, não tem nada de homem de Deus. Na verdade, são verdadeiros arrecadadores do Bispo Macedo.
E eu vou fazer também um vídeo falando de algumas esposas, principalmente umas experiências que a minha esposa me contou. Vou tentar fazer a minha esposa gravar ela falando de algumas esposas. Vamos colocar aqui nomes fictícios da mesma maneira. E tá aí, tá bom? Esse é o relato de hoje. Esse é o meu vídeo contando as minhas experiências desses falsos pastores. Eu penso assim, o cara tá cuidando de um ministério, o cara tá dentro de um ministério. Pô, cara, tu não quer, sai fora, cai fora, vai viver sua vida, vai viver aí igual muitos têm feito, tá aí enganando as pessoas. Pô, pastor, você que tem ainda um pingo de consciência, não faça isso com a tua esposa, não. Não fazem isso com as fiéis da instituição, não. Não faz isso com as obreiras, não. Vai viver a sua vida, vai amar a tua esposa, vai cuidar da tua vida. E daí vão ver, igual vocês viram aqui, tem de tudo. Tem pastor infiel, pastor que investe, pastor que vende carro, pastor que vende iPhone, pastor que maltrata a esposa, pastor que trai a esposa, pastor que já não tem temor nenhum. E sem falar o que muitos falam de bispos aqui. A gente vê pastores. Os pastores falam dos bispos aqui. E eu vou fazer um vídeo, tá bom, gente? Você que chegou até aqui, se inscreva aí no canal, ative as notificações e faz os teus comentários. O que você achou, o que você acha de todos esses relatos que eu fiz desses pastores, da minha experiência com os pastores da instituição Igreja Universal do Reino de Deus. Aliás, deixa eu falar algo para vocês importante que eu não posso deixar de falar. Tive um pastor aqui, um excelente homem de Deus. Eu conheci pastores, poucos, mas conheci excelentes homens de Deus. Pastor que vivia ali na temperança, tudo com moderação, sabe? Que mostrava na Bíblia, explicava na briga, pregava, conseguia pregar o evangelho dentro da Universal. Coisas que até mesmo os bispos jamais aceitariam que ele pregava. Mas eu vi pastor aqui pregando a verdade, com bom testemunho com a esposa, com bom testemunho com a família, com a igreja, e que realmente cuidava das ovelhas que era entregue na mão dele. Tá bom? Fique com Deus, graça e paz. Até a próxima.